amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para esse momento de reflexão da Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a quem está perto, a quem está longe, aqui de Recife, do nosso estado, de outros estados e do mundo inteiro. A gente vai lembrando sempre para você curtir, compartilhar, é uma forma da gente ir se irmandando com outras pessoas, a gente divulgando mais esse momento de reflexão, que é uma promoção do movimento de trabalhadores cristãos. Agora a gente chegando na 23ª semana do tempo do discipulado e da missão. Domingo após esse momento bonito que foi o grito dos excluídos e das excluídas. Então, bem-vindo, bem-vinda para a gente refletir sobre isso. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Desça como a chuva a tua palavra e se espalha como raio, como um chuvisco na relva, como o aguaceiro na grama. Amém.
segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Se o teu irmão errar, vai encontrar com ele e repreende-o a sós. Se te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Se não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, leva o assunto à Assembleia. Se ele se recusar a ouvir também a Assembleia, que ele te seja como o pagão ou o cobrador de impostos. Amém vos digo, as coisas que ligardes na terra terão sido ligadas no céu, e as coisas que desligardes na terra terão sido desligadas no céu. Mas uma vez vos digo que se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer assunto em relação ao qual tiverem feito um pedido, ser-lhes-á feito pelo meu Pai que está nos céus. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma chuva, a tua palavra, necessária como raio, chuvisco na relva, como aguaceiro da grama. Amém. Durante esse tempo, que muita gente chama de tempo comum, mas a gente aprendeu com o nosso irmão Reginaldo Veloso a chamar de tempo do discipulado e da missão. Pois bem, durante esse tempo, a gente vai vivendo um processo de catequese. Mais uma vez também, cuidado com essa palavra. Não achar que a gente está falando de uma catequese aos moldes como nós vivenciamos quando éramos crianças. A gente vive uma catequese no sentido de um processo formativo para viver em comunidade a construção do reino. O reino é um projeto para ser vivido em comunidade. E a formação dessa comunidade é um ato catequético. Bem, e aí a trajetória toda a gente vem vivenciando nesses últimos dias. A gente vem ouvindo que tipo de discurso Jesus fornece. E aí, quem orienta isso para a gente é o texto de Mateus. É o texto da comunidade matiana. Ora, o texto de Mateus, logo lá no seu começo, no capítulo 5, nele Jesus faz o discurso da montanha, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. É lá que ele diz o que é de fato a sua regra. E a sua regra maior não é ditar normas, mas reconhecer na comunidade os grandes valores importantes para a construção do reino. Por isso é bem-aventurado quem sente fome e sede de justiça. Por isso é que é bem-aventurado quem sofre, mas quem mantém a sua esperança. E a partir daí Jesus proclama o reino de Deus. E o que se segue é a formação da comunidade. Lembrando que Jesus, pedagogicamente, a cada momento vai adaptando, vai dinamizando o seu jeito de ensinar e de organizar a sua comunidade. Para que essa comunidade vá entrando nesse projeto. Ora, a gente ouviu há poucos domingos que Jesus se coloca no meio dessa comunidade e pergunta para ela quem é que ele é. Recebe uma profissão de fé de Pedro. Ele reconhece que essa profissão de fé não é revelação de nenhuma conjuntura, mas o próprio Pai que entra em comunhão com a sua comunidade e esclarece para essa comunidade quem é Jesus. E aí Jesus faz o quê? Simbolicamente ele entrega as chaves. E mais uma vez lembrando, que chaves são essas? Ele mesmo,
que é a chave da casa de Davi. Ele se oferece à sua comunidade. Ele diz, olha, para a gente estar em comunhão, para tudo que vocês ligarem na terra também ser ligado no céu, a chave sou eu. Eu estou aqui dentro dessa comunidade servindo como aquele que abre as portas da história para que o projeto de Deus siga. Depois disso, ele segue com esta comunidade, mas para que essa comunidade não pense que as chaves são poder, são hierarquia, não é? Ele apresenta para essa comunidade o caminho de fidelidade e as consequências que isso tem. Por isso ele anuncia a sua paixão, o seu sofrimento. Pedro, num golpe de achar que porque respondeu bem a ele, agora podia dizer aquilo que bem quisesse, e preocupado em salvar a sua pele e a pele dos outros, diz, não, senhor, isso não vai te acontecer. E quer entrar em outra lógica, que não é a lógica da fidelidade, do compromisso. Jesus termina dizendo para ele, volta para trás, Satanás. Ou seja, com essa tua lógica de divisão, tu tem que voltar para trás. Tu tem que refazer o teu caminho. Ora, Jesus continua a organizar e a ensinar a sua comunidade. E evidentemente que o texto ele começa no meio dessa conversa, mas é bom a gente lembrar que o que Jesus responde hoje tem ressonância com a pergunta que os seus discípulos fizeram. Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Ou seja, todo o discurso de Jesus não é um discurso vazio, solto. Ele é motivado pelo diálogo da comunidade. Jesus entende o que é que a comunidade está dizendo, pensando, e a partir daí ele começa a sua formação. Ora, gente, até hoje a gente escuta essa estrutura pedagógica de ouvir, da escuta, para a partir daí fomentar uma abertura de realidade, uma abertura de visão sobre determinados temas. Até hoje a gente percebe isso. A gente poderia dizer até que Jesus é bem freiriano nesse sentido. Obviamente que não é isso. Talvez o Paulo Freire é quem tenha bebido muito da fonte de Jesus para fazer esse caminho pedagógico da escuta. Pois bem, Jesus escuta essa pergunta, quem é o maior no reino de Deus? E certamente pensa assim, a gente tem um caminho muito longo ainda, porque eu estou construindo um diálogo de serviço, um novo modelo de projeto de vida, um novo modelo de sociedade, e o pessoal ainda quer saber de hierarquia. A partir daí, Jesus ensina que a sua comunidade é uma comunidade de iguais, de irmãos e de irmãs. E aí ele coloca esta questão. Não adianta verdade sem caridade. Em uma comunidade, a lei é o amor. Não há lei que se sobreponha a essa. E aí ele começa dizendo, se teu irmão pecar, errar contra ti, vai e conversa com ele. Ora, mesmo errando contigo, Jesus não usa o termo, se alguém da comunidade errar contigo. Não, ele diz, se teu irmão, ou seja, mesmo aquele que erra, continua sendo teu irmão. Se teu irmão pecar contigo, conversa com ele. Se ele não entender, mudar, chama mais 2 ou 3 pessoas da tua comunidade para mediar esse diálogo. Se houver dificuldade quanto a isso, então que a igreja, que a assembleia, que a comunidade se sente para dialogar sobre isso. Se não, então que ele seja tratado como um pagão. Ora, veja, primeiro que
que há um caminho com vários passos para viver em comunidade. Jesus está preocupado como a gente vive em comunidade. Porque o que vai vencer as injustiças e implantar o reino de Deus é a comunidade, é o coletivo. Não existe vivência do reino de Deus, de solidariedade e justiça isoladamente. Lembre-se de Toinha, daqui do bairro da Zona Norte de Recife, que era do encontro de irmãos, que cantava numa canção chamada A Trilha, que ela dizia: um só palito com a mão eu quebro, mas 10 palitos eu não quebro não. Um só gritando ninguém atende, mas 10 gritando já chama a atenção. Ou seja, a vivência da justiça, ela só acontece coletivamente, isoladamente não. Por isso, todo esse itinerário que Jesus está fazendo é para cuidar da comunidade. Uma comunidade modelada em Jesus Cristo. O modelo formativo é Ele. Aí eu vou lembrar de uma coisa. Em 2020, ou seja, 3 anos atrás, eu estava no Mosteiro de São Bento, em Olinda, dentro da celebração, e ouvindo a homilia proferida por Dom Jerônimo, que é um monge do Mosteiro de Olinda, uma pessoa boníssima, que tem muito carinho pela leitura orante da Bíblia. Como ele vem da Arquidiocese da Paraíba, ele contava um fato que até hoje eu penso nele. Guardei isso. Ele disse que na despedida de Dom José Maria Pires, no ato penitencial, ele pediu perdão pelas vezes que lhe faltou caridade na verdade. E aí ele contou um fato. Ele disse que logo que se tornou bispo, era bispo jovem ainda, ele foi chamado a uma comunidade religiosa onde tinha uma freira que estava criando problemas demais. E aí ele fez nas palavras do Dom Jerônimo, ele fez uma exortação a essa freira. E no dia seguinte, ela foi até ele, até o Dom José Maria Pires, e disse: Dom, eu estou muito triste com aquilo que o senhor disse ontem. Ao que ele respondeu: irmã, eu não disse a verdade. E ela disse: o senhor disse a verdade, mas sem caridade. E aí ele lembrou disso e pediu perdão por todas as vezes que a sua verdade não teve caridade. Porque dentro da perspectiva da comunidade, verdade sem caridade não serve para nada. Porque não orienta, não forma a comunidade, não ganha o irmão ou a irmã de volta para a gente. Verdade sem caridade não serve para nada. E é muito difícil entender isso hoje em uma sociedade, como se diz na gíria, em uma sociedade da lacração nas redes sociais, onde o que importa é dizer a minha verdade, e aí eu lacro, e aí eu sou grosseiro, arrogante, xingo todo mundo, mas disse a verdade. E nesse sentido, uma legião de pessoas que curtem ou que dão likes, gostam porque dizem: eu gosto de quem fala na cara, eu gosto de quem diz a verdade. A lógica das comunidades de Jesus não é essa. A gente gosta de quem diz a verdade, não na cara, mas na caridade. Dizer a verdade na caridade. Criar espaço comunitário onde dizer a verdade, onde orientar alguém é uma oportunidade formativa, pedagógica, para várias comunidades, para os movimentos sociais, para os sindicatos, para os conselhos de moradores, para as pastorais, para esses espaços serem espaços de formação e atraírem mais e mais pessoas para construir esse projeto de justiça e de paz que nós queremos.
É aí aonde esse discurso de Jesus está. É aí aonde o seu discurso se centra. É desta forma. Ora, conversa com teu irmão, chama outras pessoas, depois convida a igreja. Tudo isso para que a comunidade seja um espaço de conversão e formação contínua. Chamar a igreja não é uma humilhação pública. E é curioso como a gente vê hoje, em vários locais, em vários templos, em várias igrejas, principalmente de caminho neopentecostal, o quanto a falta do outro, até a falta, segundo a mentalidade destas pessoas, ela é exposta de maneira pública. A verdade é preciso ser dita, mas a caridade, ela não tem importância nenhuma. Ou seja, o quanto alguns de nós estão perdidos diante desse texto. Ora, no fim se diz, se diante de tudo isso, de conversar particularmente, chamar 2 ou 3 pessoas que mediem esta conversa, chamar a assembleia, se mesmo assim o teu irmão continuar errando, então ele deve ser tratado como um pagão. Ora, aí alguém vai dizer, veja, até Jesus tem limite. Essa história de amor é muito bonita, mas até Jesus dá um ponto final. Conversa uma vez, 2, 3, se não quiser mais, não tem boquinha, tá tudo certo, vai-se embora, vai virar pagão e a gente vai viver a vida da gente aqui. Isso é muito forte se a gente lê dessa maneira, se a gente lê apenas a letra, sem perceber todo o projeto que Jesus tem aí em volta disso. A gente vai simplesmente dizer, olha, se errar no espaço da comunidade e não perceber isso, e não mudar isso, então é um pagão. Não, Jesus está dizendo que aquele que mesmo diante das várias etapas de diálogo e de formação da comunidade persistir no erro, que esse seja tratado como um pagão. E como é que a comunidade de Jesus trata um pagão? Aí é onde está. A sociedade em volta daquela comunidade de Jesus, ela tratava os pagãos e os pecadores de maneira cruel, né? De uma maneira, de uma, como a gente usa hoje na gíria, de um cancelamento. Mas a comunidade de Jesus é uma comunidade alternativa à lógica daquela sociedade toda. Então esta comunidade de Jesus não age assim. O que é o pagão para a comunidade de Jesus? É o destinatário do anúncio do Evangelho. Então, o que é que Jesus está falando? É que, olha, se dentro da nossa comunidade, partindo das 3 etapas, aquele irmão, aquela irmã não se deu conta de que errou, a gente tem que tratá-lo como alguém que está iniciando. A gente vai ter que refazer todo o caminho com ele. A gente vai ter que anunciar de novo a nossa proposta a ele. Então, que esse irmão seja tratado como alguém que vai precisar de mais apoio, de mais ajuda e de mais investida pedagógica para esse irmão mudar. Percebe que é totalmente diferente, que a gente acha, olha, errou, isso aí é um pagão, é um caso perdido. É só a gente olhar como é que Jesus tratou cada pagão que chegou a ele. O que é que ele fez com o centurião? O que é que ele fez com a mulher pecadora? O que é que ele fez com Zaqueu? O que é que ele fez com o próprio Mateus, que era cobrador? Ou seja, como é que Jesus tratou esse povo como destinatários da sua missão? Como gente que precisava ser iniciada nesse projeto. Então,
cada um e cada um, a gente é convidado a fazer isso com os nossos irmãos e irmãs. Para formar comunidades de solidariedade e de justiça, a lei é o amor. É isso. E é isso que vai fazer a gente ter essa intimidade com Jesus, que é a chave. Por isso ele retoma no texto aquilo que ele disse a Pedro quando falava das chaves. Tudo que ligares no céu, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu e vice-versa. Ele está dizendo a mesma coisa, olha, se a comunidade vive assim, se a gente começar a construir esse espaço pedagógico de solidariedade, sem cancelamento, sem humilhação, sem linchamento virtual, aí a gente vai estar em comunhão de tal maneira que tudo que fizer aqui na terra também vai estar em comunhão com tudo que está lá no céu. E estas comunidades de solidariedade e de justiça, na comunhão, se tornam comunidades orantes. Por isso é que o texto termina com outra sentença dele. Quando tiver 2 ou mais juntos em meu nome, vai ser bênção de Deus na vida dessa comunidade. O que vocês pedirem juntos, o bom Deus vos concederá. Ou seja, a comunhão com o Pai se dá quando esse coletivo encarna o diálogo, o amor, que se transforma em comunidade orante. Nos dias de hoje a gente vai para muitas comunidades e a gente sabe que é um balaio de gato, é uma briga, é uma confusão. Os vários processos hierárquicos alimentam a esse tipo de disputa, que o padre pode mais do que o diácono pode mais do que o ministro pode, aí a catequista manda mais. E a gente vai criando esse tipo de hierarquia entre nós que mina o projeto de comunidades orantes fraternas. A gente devia rezar junto como sinal de que essa comunidade está unida. Não como um simulacro onde a comunidade está pegando fogo, mas no dia de domingo todo mundo se senta no banco para rezar. Penso que neste domingo a gente está sendo chamado a refletir sobre como é que as nossas comunidades formativas são espaço de solidariedade no partido político, no sindicato, nos movimentos sociais, nas pastorais. Como é que os nossos grupos, os nossos coletivos são espaços solidários, são espaços de caridade, são espaços de verdade, mas com caridade. Porque esse nosso projeto de justiça, de paz, de solidariedade, ele só vai para frente assim. Não é? Se a gente, nas nossas comunidades, vive uma réplica, vive uma cópia de tudo aquilo que a gente condena e que destrói a classe trabalhadora, ou seja, relação de poder, exploração, falta de respeito com a vida dos outros, falta de cuidado com quem doa sua força de trabalho, ou melhor, vende sua força de trabalho. Se a gente reproduz isso em nossas comunidades, a gente não consegue destruir aquilo que explora, aquilo que mata a classe. E muito menos a gente constrói o reino. Se a gente construir comunidades, coletivos de verdade e de caridade, comunidades solidárias, a gente vai poder lutar por um projeto melhor de país, um projeto de democracia que garanta vida e justiça para a classe trabalhadora. Foi isso que na quinta-feira passada a gente fez em todo o Brasil, com a caminhada, com a marcha, com o ato do 29º Grito dos Excluídos e das Excluídas. Há 29 anos, independente do governo de plantão, a gente vai às ruas, religiosos, religiosas, padres, leigos, leigas, agentes de pastoral, comunidades de vida, movimentos sociais,
sindicatos, centrais. A gente vai, juventude, estudantes, a gente há 29 anos segue nas ruas, dizendo no dia 7 de setembro, que para a gente ter comunidades solidárias, a gente precisa dizer que outro modelo de independência a gente quer. Porque não há independência onde ainda há fome, onde ainda há exploração. E mesmo que muitos e muitas tenham lutado para derrubar o fascismo em nosso país e resgatar a nossa democracia, a gente foi para as ruas dizer que estamos em vigilância e em disputa dentro de um governo, aliás, melhor, diante de um governo que ainda sofre as várias investidas de vários setores que exploram a classe trabalhadora. Mas a gente só faz isso se entre nós primeiro a gente tiver solidariedade, verdade com caridade. E é isso. O Grito é um espaço de culminância de várias comunidades solidárias que durante o ano todo constroem o seu projeto, a sua semente, a sua contribuição para a implantação do reino de Deus. Então são comunidades de base, são comunidades pastorais de fé e vida, são movimentos sociais, são movimentos de jovens que discutem política, vida, saúde, direitos para todos e todas. São comissões de justiça e paz. Também nós do movimento de trabalhadores cristãos estivemos juntos, estamos juntos. Então, isso é um espaço, isso é um protótipo do que a gente quer ver mais e mais. Várias comunidades e coletivos solidários para juntos e juntas construirmos o reino. Vamos fazendo essa nossa caminhada durante esse mês, porque esse mês o texto bíblico, o Evangelho de Mateus, vai nos ajudar muito a isso. Primeiro, mostra Jesus se colocando no meio da comunidade, como a chave de leitura, a chave de vida para construir esse projeto. Depois Jesus orienta a gente que esse projeto ele tem consequências, mas é preciso que a gente se mantenha fiel nele. Agora Jesus começa a falar das pessoas. Repare que Jesus não está falando da comunidade diretamente, mas das pessoas. Se o teu irmão errar, tu, mais outra pessoa e depois o grupo. Jesus está falando das pessoas para poder falar da comunidade. Falando das pessoas e com as pessoas, a gente vai construindo essa comunidade. E no próximo domingo, nos outros domingos, Jesus vai continuar dizendo a gente como é que a gente deve fazer essa nossa experiência formativa enquanto comunidade, enquanto pessoa, mas na caridade e no amor. Ele vai até dizer na próxima semana quantas vezes a gente deve perdoar, mas isso a gente vai ver na semana que vem. Eu concluo esse nosso momento orante com uma oração, o Salmo 144, uma oração do judaísmo, ternura que abraça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Amém. Um bom domingo, uma boa semana, muita força pra gente. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.